Boa tarde. O webinar Aspectos Fiscais da Criação de Empresas e dos Incentivos ao Investimento é uma iniciativa da AT inserida na Semana Mundial do Investidor, patrocinada pela CMVM, e cujo tema este ano é a relação dos jovens com o setor financeiro, oportunidades e riscos. Esta participação decorre no âmbito da parceria com o Plano Nacional de Formação Financeira, PNFF. Os jovens, como sabemos, com o seu talento criativo e capacidade de adesão e adaptação às mudanças, quer tecnológicas, quer ao nível da sustentabilidade, assumem com frequência um papel relevante na criação de novas empresas. Esta apresentação pretende dar a conhecer as principais obrigações associadas à criação de negócios, bem como os incentivos existentes que podem impulsionar os seus projetos. O sucesso do empreendedorismo assenta em diferentes fatores. Um que nos parece importante é o conhecimento e a informação sobre as obrigações fiscais a cumprir e os benefícios fiscais disponíveis, pelo que foi este o tema escolhido pela AT. Agradeço em nome da AT o convite para participarmos neste evento. Consideramos importante para a consciencialização e capacitação dos jovens e principalmente a presença da doutora Teresa Gil, administradora da CMVM, que fará a abertura deste webinar. Muito boa tarde a todos. Agradeço a vossa participação neste webinar promovido pela Autoridade Tributária e Aduaneira, a AT, no contexto da Semana Mundial do Investidor e onde serão abordados os aspectos fiscais da criação de empresas e os incentivos ao investimento. Gostaria de começar por cumprimentar a doutora Maria José Dantas, diretora de Serviços de Comunicação, Promoção e Apoio ao Cumprimento, da AT, e todos os intervenientes neste evento que aceitaram partilhar o seu vasto conhecimento nos temas que serão hoje aqui abordados. Agradeço também à AT o convite e a oportunidade de participar na abertura deste webinar, que é dirigido a um público diversificado de empreendedores, gestores e demais interessados na vida empresarial. Como referi, este evento enquadra-se na Semana Mundial do Investidor, que é uma iniciativa promovida a nível global pela IOSCO, a Organização Internacional de Valores Mobiliários, e que visa sublinhar a importância da educação financeira e da proteção dos investidores. Em Portugal, a organização deste evento mundial está a cargo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, da CMVM, e conta com a colaboração de 12 parceiros na organização de iniciativas muito diversas entre os dias 7 e 11 de outubro. E é com grande satisfação que destaco a continuidade da parceria com a AT pelo segundo ano consecutivo. A Semana Mundial do Investidor tem este ano como tema os jovens e o setor financeiro, oportunidades e desafios, refletindo a importância de conhecer o comportamento dos jovens perante o setor financeiro e de os apoiar na tomada de decisões de investimento num contexto de crescente digitalização, de dispersão de fontes de informação e de alternativas de investimento muito dispares. Decisões estas, tanto a nível pessoal como de gestão empresarial. É subejamente reconhecido que a fiscalidade é um fator-chave para a competitividade empresarial. Em particular, a simplificação e a clarificação das obrigações fiscais são pilares fundamentais para um ambiente de negócios mais eficiente, beneficiando as empresas de todas as dimensões. É fundamental que as empresas, independentemente da sua escala, tenham acesso a informação clara sobre os principais impostos e encargos e, particularmente, sobre os aspectos fiscais ligados ao financiamento e ao investimento em instrumentos financeiros. Neste sentido, a CMVM tem trabalhado ativamente para reforçar o conhecimento e a capacitação das empresas, nomeadamente no âmbito do financiamento via mercado de capitais. Também na mesma linha, se insere a colaboração entre a CMVM e a AT, formalizado num protocolo no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e que visa integrar a cidadania fiscal na formação financeira dos cidadãos e das empresas. A criação de empresas é um dos vetores fundamentais para o crescimento económico de qualquer país. Além de gerar emprego e dinamizar a economia, as novas empresas têm o potencial de trazer inovação, competitividade e desenvolvimento. E reconhecendo a relevância que a fiscalidade tem para as empresas, facilmente se compreende a importância deste webinar, particularmente para os novos empreendedores, ao abordar os aspectos fiscais relevantes na vida das empresas, bem como as oportunidades, as vantagens proporcionadas pelos incentivos fiscais ao investimento. Assim, nas intervenções que seguem, serão abordados temas diversificados e de grande interesse, como a tributação dos empresários em nome individual, em IRS,
a tributação das sociedades no domínio do IRC, os incentivos ao investimento, bem como a tributação em sede de IVA. Antes de concluir, gostaria ainda de sublinhar que iniciativas como esta evidenciam o valor das parcerias envolvendo quer instituições públicas, quer instituições privadas, no fortalecimento do tecido empresarial e na criação de um ambiente propício ao investimento e ao crescimento económico. A continuidade deste trabalho é, assim, essencial para o desenvolvimento sustentável e para a competitividade das empresas portuguesas nos cenários europeu e global. Termino esta intervenção reafirmando o meu agradecimento à Autoridade Tributária Aduaneira pela sua colaboração e desejando que os temas discutidos hoje sejam de grande utilidade para todos os participantes. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Ana Quintela, trabalho na Direção de Serviços de Registro de Contribuintes da Autoridade Tributária Aduaneira e venho falar-vos hoje aqui sobre a criação da empresa. O primeiro passo para criar uma empresa é a sua constituição legal. Esta constituição é efetuada no Instituto de Registro Notariado e o número de identificação de pessoa coletiva atribuído na sequência da emissão do certificado de admissibilidade é o mesmo número que vai ser usado mais tarde para efeitos fiscais junto da Autoridade Tributária Aduaneira, ou seja, será usado como o que nós designamos por NIF. Como podem ver, a competência para a atribuição de número de identificação fiscal em Portugal está dividida em dois organismos. A AT, que atribui número de identificação fiscal às pessoas singulares, às heranças indivisas, aos fundos e a algumas situações especiais, onde se incluem os contribuintes que obtêm rendimentos sujeitos a tributação, sujeitos à retenção na fonte a título definitivo, e o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, um departamento do Instituto dos Registros Notariado, do IRN, que atribui o número de identificação de pessoa coletiva às sociedades, às fundações, associações, entidades públicas, Estado e a todas as entidades não residentes. A atribuição de número de identificação de pessoa coletiva é passada para a base de dados da Autoridade Tributária Aduaneira logo que é atribuído. Isto permite que, estando concluído o processo de constituição das sociedades junto ao registro comercial, a entidade possa efetuar o início da atividade. Como podem ver aqui no artigo 72A do Código do Registro Comercial, a inscrição é oficiosamente e gratuitamente comunicada pelo IRN à AT, na linha A inscrição no registro comercial. Esta inscrição pressupõe o fornecimento da informação relativamente ao número de identificação de pessoa coletiva, ao nome das entidades, à sua morada, à atividade que desenvolvem, o Código de Atividade Económica e ainda a identificação dos seus órgãos sociais. A restante informação que podem ver aqui, está contemplada neste artigo, é a informação que no ciclo de vida das empresas alterações vão sendo feitas junto do IRN e que nos é depois enviada também de uma forma diária para a atualização dos nossos registros, dispensando assim as empresas de procederem a essas mesmas alterações junto da Autoridade Tributária e Aduaneira. Tal como acontece com as entidades sujeitas a registro, o mesmo processo é observado pelas entidades não sujeitas a registro, ou seja, o número de identificação de pessoa coletiva é também atribuído pelo Instituto dos Registros de Notariado e essa informação passa também de uma forma diária para a base de dados da AT. Portanto, estando essa informação do lado da autoridade tributária, o início da atividade destas entidades pode ser feito imediatamente. Após ter sido concluída a constituição das entidades, ou seja, após estas entidades terem o seu registro definitivo junto do Instituto dos Registros de Notariado, o passo seguinte será iniciar a atividade. Esse início de atividade pode ser feito de três formas distintas. Através do Portal das Finanças, que possibilita o início de atividade de uma forma totalmente digital, através do Serviço de Finanças, onde os contribuintes têm que se deslocar presencialmente para fazer o início da atividade, e ainda através do e-balcão, que pressupõe o preenchimento da declaração de início de atividade em formato de papel, a sua assinatura, adicionada da vinheta do contabilista certificado, no caso de ele existir, e depois submetida pelo e-balcão, o qual vai depois ser distribuído a um serviço de finanças e tratado junto dos serviços de finanças.
Qual o prazo para iniciar a atividade? Existem aqui duas situações que temos que observar. Por um lado, a regra inicial é que o início da atividade tem que ser feito antes de se iniciar a atividade, ou seja, no limite, o início da atividade deve ser submetido no dia em que a atividade está a ser exercida, embora possa ser feita, começa a ser exercida, embora possa ser feita antecipadamente. Por outro lado, e relativamente às entidades sujeitas a registro, há que observar que, depois do registro efetuado, existe um prazo máximo de 15 dias para que essa declaração seja apresentada. Ou seja, na declaração de início, e conjugando estes dois tempos, a declaração de início deve ser submetida dentro dos 15 dias após o registro, mas sempre antes do início da atividade. Caso isto não aconteça, são emitidas coimas por entrega da declaração de início fora de prazo, o que é sempre de evitar. Portanto, normalmente as empresas têm um contabilista que é responsável pela contabilidade e, nesse caso, a declaração de início tem que ser submetida por esse mesmo contabilista. Ora, para que tal seja possível, a AT tem que saber antecipadamente da relação existente entre o contabilista e a empresa. Para que depois seja possível submeter a declaração de início por forma eletrónica. Então, temos duas formas de poder nomear e dar a conhecer à autoridade tributária a existência dessa relação. A primeira tem a ver com o momento em que é constituída a sociedade, onde pode também, através de uma bolsa existente, uma bolsa de contabilistas disponibilizadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados, onde pode ser então escolhido um contabilista. Essa informação depois passa para a autoridade tributária e aduaneira no mesmo momento que for enviada a informação sobre a constituição da sociedade. Portanto, a partir desse momento, a autoridade tributária sabe que aquele contabilista foi selecionado no momento da constituição e vai possibilitar a submissão da declaração de início por esse contabilista. Caso essa a ação não seja feita no momento da constituição da sociedade, pode o contabilista que venha a ser o responsável pela contabilidade fazer a sua nomeação no Portal das Finanças, criando a figura do pré-contabilista certificado, que após aceitação da empresa, também essa aceitação é também feita no Portal das Finanças, portanto, o contabilista nomeia-se, a entidade, a empresa, junto do Portal das Finanças, aceita essa nomeação e, a partir desse momento, o contabilista pode submeter a declaração de início de atividade. Entrando agora aqui na parte dos dados relativos ao início da atividade e nos dados que são estritamente fiscais, temos aqui uma série de dados que são necessariamente indicados no momento do início da atividade e que são também eles determinantes para os enquadramentos em sede de IVA e de IRC que a empresa venha a ter durante a sua vigência. Portanto, temos a data de início da atividade, que é obviamente indicativo a partir do momento em que no fundo indica a data a partir da qual as obrigações fiscais se iniciam. Temos que ter também indicada a atividade que vai ser desenvolvida e, neste caso das empresas, a atividade que vai ser desenvolvida tem que ser a atividade que foi indicada no momento da constituição, ou seja, quando os contabilistas ou as próprias empresas estão a tentar submeter a declaração de início de atividade, vai desde logo aparecer o código de atividade ou os códigos de atividade, no caso de serem vários, indicados no momento da constituição e não podem ser alterados. Qualquer alteração, qualquer erro que seja detectado nesse momento tem que ser retificado junto do Instituto dos Registros de Notariado e só depois entregue a declaração de início de atividade. Quaisquer alterações que haja posteriores a este momento de início de atividade podem então sim ser entregues junto da AT através das declarações de alterações. Mas no início da atividade temos que respeitar os códigos de atividade que foram fornecidos uns dias antes no momento da constituição. Outro dos elementos obrigatório no início da atividade é a indicação do número de identificação da conta bancária, portanto o IBAN. Este campo, este dado, este elemento é obrigatório
e o IBAN a indicar tem que ser titulado pela empresa em causa. Após a recepção da declaração de início de atividade, a autoridade tributária envia ao Instituto de Crédito Público a informação sobre o número de identificação da empresa e o seu IBAN e solicita que seja confirmada a titularidade. No caso dela ser confirmada, o IBAN passa a ser usado para efeitos de restituições ou reembolsos que venham a ser necessários pagar, mas no caso de não ser confirmada esta titularidade, o IBAN vai ficar como um IBAN com titularidade divergente ou inválido e quaisquer reembolsos que haja para pagar ficam suspensos até que o IBAN seja corrigido. Pelo que convém sempre ter em atenção que o IBAN indicado na declaração de início corresponde de facto à empresa em causa. Um dos elementos também preponderantes para o cálculo do enquadramento em sede de IVA é o tipo de operações, ou seja, relativamente à atividade desenvolvida, temos que identificar se trata de uma entidade que confere direito à dedução ou que não confere direito à dedução, ou, no caso de existirem mais atividades, se trata de um sujeito passivo misto, portanto, tem os dois tipos de operações. Este é, de facto, um dos elementos determinantes para o cálculo do enquadramento, porque, por exemplo, se estivermos a falar em atividades que não conferem o direito à dedução, é a indicação de que aquele contribuinte, independentemente do volume de negócios que possa ter, vai pertencer ao regime de isenção nos termos do artigo 9. Portanto, é também um campo que tem que se ter cuidado a preencher. Temos também o volume de negócios, que deve ser indicado o volume de negócios que a empresa espera oferir entre a data do início de atividade e 31 de dezembro do ano em que está a ser submetida à declaração de início de atividade, sendo que esse volume de negócios depois é recalculado para um volume de negócios anual e vai determinar o enquadramento em IVA e, eventualmente, a periodicidade, porque caso o volume de negócios projetado a 12 meses seja superior, por exemplo, a 650 mil euros, a periodicidade do contribuinte da empresa vai ser mensal. Se for abaixo desse valor, será trimestral. E, portanto, todos estes dados são relevantes, de facto, são dados estritamente fiscais, mas são relevantes para efeitos de enquadramento em sede de IVA e de IRC. Para além dos dados indicados e que são obrigatórios, caso o contribuinte não pretenda ficar no enquadramento ou no regime calculado automaticamente pelo sistema e pretenda, por exemplo, exercer uma das opções de regime de tributação em sede de IVA ou de IRC, poderá também fazê-lo na declaração de início de atividade. Os dados, os enquadramentos resultantes da inserção destes dados são sempre importantes e, portanto, convém sempre ter a certeza de que os dados que estão a ser indicados são os corretos, porque estes dados e estes enquadramentos vão definir um comportamento declarativo que a AT espera que as empresas tenham. Portanto, imaginemos que um contribuinte que está no regime normal trimestral, para efeitos de IVA, a AT vai esperar que aquele contribuinte entregue declarações periódicas de IVA trimestralmente. Se o enquadramento for no regime normal com periodicidade mensal, é expectável que as declarações periódicas de IVA a entregar sejam mensais. E, portanto, um comportamento distinto daquilo que foi assumido pela autoridade tributária relativamente aos enquadramentos que são depois também notificados ao contribuinte, origina divergências e origina situações que depois têm que ser tratadas juntos dos serviços de finanças ou retificadas juntos dos serviços de finanças. E, portanto, o início de atividade, que é a base de tudo, deve ser feito com consciência de que os dados que estão a ser inseridos estão corretos e deve-se ter a noção de quais são as obrigações decorrentes desses enquadramentos e, caso não se concorde com o enquadramento calculado, fazer as opções que se entender que devem ser feitas. Portanto, é mesmo importante ter-se atenção aos enquadramentos derivados do início de atividade
para que depois toda a situação subsequente e relativamente aos impostos de IVA e IRC, nomeadamente, sejam acautelados e tudo corra dentro da normalidade. Terminado a entrega da declaração de início de atividade, peço desculpa, passei aqui um bocadinho a mais. Não. Portanto, terminada a entrega da declaração de início de atividade, entramos no ciclo normal de vida das empresas. E nesse ciclo de atividade, a AT obtém alterações transmitidas automaticamente por outras entidades públicas, o que dispensa a entrega por parte das empresas e dos contabilistas da mesma alteração em vários locais, contribuindo assim para a simplificação e para a desburocratização dos processos. Quanto ao IRN, a AT vai receber, de uma forma sempre diária, quaisquer alterações de facto sujeitos a registros efetuados pelas empresas ou quaisquer alterações da informação de entidades inscritas no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Queria dar aqui uma nota que muitas vezes chegam até nós algumas queixas de que os órgãos sociais das sociedades são alterados no IRN e essa alteração passa para a base de dados da AT, mas que relativamente aos sócios das sociedades essa informação de facto não é transmitida. E, por vezes, os contribuintes queixam-se de que é uma falta de atualização da informação. Não é assim. De facto, a identificação, as alterações dos sócios não são comunicadas, de facto, à Autoridade Tributária e Aduaneira, porque a lei não prevê essa transmissão. A lei apenas prevê a transmissão relativamente à identificação dos órgãos sociais. Portanto, esta é uma nota que eu deixo. Quaisquer alterações de sócios de sociedades continuam a ter que ser feitas junto da Autoridade Tributária e Aduaneira mediante a entrega da declaração de alteração de atividade. Do SICAI, que é o Sistema Integrado do CAI e que contém os CAIs que estão legalmente válidos para todos os efeitos, do SICAI recebemos sempre as alterações que possam ser promovidas pelas empresas junto do Instituto de Registro Notariado ou alterações oficiosas promovidas pelo Instituto Nacional de Estatística. Estas alterações promovidas junto do Instituto dos Registros Notariados podem decorrer, por exemplo, de alterações que são feitas ao objeto social e que, nessa sequência, são indicados novos códigos de atividade. Portanto, nesses casos, os contribuintes, as empresas, não necessitam de vir entregar uma declaração de alterações junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, porque o fizeram junto do Instituto dos Registros Notariados, que passou essa informação ao sistema do SICAI e o SICAI passou essa informação à Autoridade Tributária e Aduaneira. Portanto, nós temos esta ligação entre os organismos neste sistema e dispensamos, de facto, a entrega da declaração de alterações na AT se a alteração já foi feita no Instituto dos Registros Notariados. Temos também informação proveniente do IAPMEI relativamente ao Estatuto de Micro, Pequena ou Média Empresa. Portanto, todas as entidades que têm este estatuto são transmitidas pelo IAPMEI à AT e nós registramos essa informação que é altamente relevante para efeitos de tributação em sede do imposto do rendimento sobre as pessoas coletivas. Por fim, como já tinha referido, temos também informação proveniente do Instituto de Gestão do Crédito Público relativamente à confirmação da titularidade dos IBANs indicados pelos contabilistas. Esta informação é sempre fornecida com uma periodicidade diária e é tudo aquilo que, no fundo, é dispensado ser feito junto da AT, porque feito junto de outros organismos e, como tal, essa informação passa para nós. As restantes alterações que sejam de índole especificamente fiscal, aí sim, essas têm que ser promovidas pelas empresas junto do Portal das Finanças e poderão ser as próprias empresas ou os contabilistas a fazer essas alterações e têm como disponíveis as mesmas vias que existem para o início de atividade. Portanto, podem ser feitas no portal,
podem ser feitas nos serviços de finanças presencialmente ou podem ser enviadas através do e-balcão, sempre nos prazos previstos na lei. Aqui temos então uma súmula daquilo que acabei de vos dizer, no fundo, quais são os inputs que a autoridade tributária tem relativamente aos outros organismos da administração pública e aqueles que depois transmite aos outros organismos resultantes tanto do início da atividade, como das alterações que possam vir a ser feitas no ciclo de vida das empresas, como, por exemplo, no momento da cessação oficiosa, que pode vir a ser promovida pela autoridade tributária, no caso de se entender que determinada empresa se encontra inativa e, portanto, promove a cessação oficiosa e, nesses casos, temos ali como output a informação à Controladoria do Registro Comercial. Isso significa que nós informamos os institutos de registro notariado sobre as cessações de atividade efetuadas pela AT para que depois este instituto possa promover ou dar início ao processo de dissolução administrativa das sociedades. Há, por isso, uma interoperabilidade na administração pública relativamente a todos estes dados, que são os designados dados do registro, relativamente aos contribuintes coletivos, às empresas. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Augusto, sou funcionário da Autoridade Tributária de Oneira, sou diretor de serviços da DSJT e é um prazer estar junto com vocês neste fórum. Agradeço o convite, é de facto uma honra. Cabe-me a mim vir aqui apresentar a questão das notificações eletrónicas, fazer um breve enquadramento da estrutura existente e especificamente mais sobre as vantagens que estas traz aos contribuintes, aos cidadãos, na partilha de informação que existe com a AT, e começaríamos por fazer aqui uma explicitação de quais os sistemas que a AT tem neste momento disponíveis ou integrados para adesão. São dois, portanto, é a notificação de situações através da caixa postal eletrónica, portanto, uma caixa postal criada por lei e que é um serviço designado via CTT, que é um serviço prestado pelo CTT, prestado, mantido e desenvolvido, e, por outro lado, as notificações e citações no portal das finanças, uma solução mais recente e sendo que esta é uma solução da responsabilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira que a desenvolveu, que a implementou e que a mantém. Fazendo aqui o enquadramento das duas soluções, a Caixa Postal Eletrónica, via CTT, tem o regime dúplice de adesão. Há uma adesão absolutamente voluntária pelo contribuinte que deseja receber notificações através do VKTT, portanto, através de meios eletrónicos, ou há um conjunto de contribuintes a quem a lei impõe a adesão obrigatória a este regime. Portanto, os sujeitos passivos de IRC que concede ou a direção efetiva em território português, os estabelecimentos estáveis de sociedades e outras entidades não residentes, sujeitos passivos de IRS residentes em território português enquadrados no regime normal do IVA. Todos estes conjuntos de contribuintes se enquadrem nestes três pontos, devem aderir obrigatoriamente às notificações e incitações através do VTTT, porque é o que resulta dos normas legais que estão em vigor hoje. Por outro lado, quanto às notificações e incitações no portal das finanças, que o regime já é completamente diferente, não há nenhum imperativo legal de adesão a este regime, portanto, a adesão a este regime é absolutamente voluntário e resulta de uma livre opção dos contribuintes. Os contribuintes que pretendem simplificar a forma como a AT comunica com eles, optam por aderir a este canal. Há, contudo, aqui não é um regime obrigatório, como disse, mas no fundo, em rigor, uma consequência pelo não cumprimento das normas legais que impõem a adesão obrigatória ao VCTT. Portanto, todos os contribuintes referidos no slide anterior e que não aderiram às notificações via Caixa Postal Eletrónica têm por culminação
um registro oficioso que a AT faz na estrutura de notificações e situações eletrónicas no portal das finanças. Por outro lado, também os contribuintes que optem por residir fora do espaço da União Europeia e que não designem representante fiscal, a consequência também é, se não aderirem nem ao VCTT, nem ao portal das finanças, em rigor, se não aderirem a nenhuma solução de notificações eletrónicas, serão registados oficiosamente nesta solução. Mais relevante, e é isto que me parece que me traz aqui, é isso que eu acho que é o mais relevante para todos, é as vantagens da adesão a qualquer um dos regimes das notificações eletrónicas que tivemos agora a passar. A nível de segurança, porque o envio destas notificações, situações e notificações são feitas de forma encriptada, portanto, havendo uma proteção dos dados sensíveis e sujeitos a sigilo sobre a situação tributária dos contribuintes. Portanto, em rigor, só o destinatário da notificação ou da situação é que consegue aceder e consultar a notificação. Permite também uma facilidade na gestão destas notificações. E porquê? Porque o portal das finanças, a área reservada que foi criada especificamente para as notificações no portal, foi desenvolvida de forma a que esta seja também o repositório das notificações e citações enviadas por canais eletrónicos. Portanto, aqui, toda e qualquer notificação ou citação enviada, quer via CTT ou via notificações e situações no portal, estão guardadas e são consultáveis no portal das finanças sem qualquer limitação de tempo. Além disso, permite também emitir uma certidão que comprova que aquela notificação foi emitida, o dia em que foi emitida e quem é que foi o destinatário, trazendo aqui muito mais rigor e muito mais segurança à comunicação com os contribuintes. Além disso, implementa também, e esta é uma preocupação que todos devemos ter, a questão da sustentabilidade, porque ela permite a redução do uso de papel e de gastos na distribuição do correio por todo o país e ilhas, contribuindo assim para uma maior proteção do meio ambiente. Também permite uma maior celeridade na gestão da informação da AT para os contribuintes. Torna-a mais rápida, mais célere, mais segura. Portanto, parece-nos que as vantagens que a adesão a estes regimes são elevadas. Além disso, por último, não estou aqui a referir, mas não posso acabar sem referi-lo, tem a ver com uma estrutura que está implementada tanto no sistema VCTT como no sistema de notificações e decisões no portal das finanças, que é um sistema de alertas que indicam ao destinatário da notificação a situação de que foi depositada uma nova notificação na sua caixa postal eletrónica. Portanto, no VCTT há uma solução que permite a recolha de um e-mail pessoal para a qual será enviado esse alerta. Alerta esse que não tem força jurídica, mas que se limita a dizer que na sua caixa postal eletrónica foi entregue uma notificação, e essa sim é que produz todos os efeitos jurídicos. O mesmo no portal das finanças. Isto é, sempre que for depositada uma nova notificação ou citação no portal das finanças, o portal envia uma comunicação por e-mail ou por SMS, notificação essa que depende obrigatoriamente de uma intervenção prévia, que é a fiabilização do e-mail e a fiabilização do SMS e a escolha destes canais como passíveis de AT-os utilizar para enviar comunicações. Portanto, é também uma vantagem deste regime que me parece que dá que reforça a segurança e a confiança na solução que está implementada nas notificações eletrónicas. Termino, era exatamente isto que eu tinha para vos apresentar. Muito boa tarde a todos. Vamos então abordar o enquadramento em sede dos vários impostos
das empresas, quer sejam singulares ou coletivas. Ou seja, quer o desenvolvimento de uma atividade empresarial seja feita diretamente pela pessoa singular ou através da constituição de uma sociedade. Portanto, a forma mais simples de constituição de uma empresa e de exercício de uma atividade de natureza comercial ou profissional é através de uma empresa individual. Chama aqui a atenção que o indivíduo pode criar, ou a pessoa singular pode criar, um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, o qual é sujeito a IRS. Ao contrário das sociedades, e como vamos ver, nomeadamente uma sociedade unipessoal, que é constituída apenas com um sócio, mas essa sim já está sujeita a IRC. Portanto, o empresário em nome individual, quer constitua ou não um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, está sujeito a IRS, sendo os rendimentos empresariais e profissionais enquadrados no âmbito da categoria B deste imposto e sujeitos a englobamento obrigatório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no âmbito do IRS, e quanto à atividade empresarial que nós estamos aqui a tratar, há lugar a este englobamento obrigatório e, portanto, a sujeição à tributação às taxas gerais do imposto, que são, como sabemos, taxas progressivas. Portanto, esta categoria, ou os rendimentos desta categoria, são, digamos que, adicionados aos rendimentos das restantes categorias e submetidos às taxas do IRS, que são progressivas. Chama aqui a atenção que, no âmbito da categoria B, os rendimentos de outra fonte, nomeadamente prediais, capitais, mais-valias, desde que obtidos ou imputáveis a uma atividade geradora de rendimentos empresariais ou profissionais, são atraídos para esta categoria e, portanto, são tributados também no âmbito da categoria B e portanto, sujeitos à tal progressividade do imposto. Em sede de IRS e no âmbito da categoria B, há aqui dois regimes de apuramento do rendimento tributável. Ou com base nas regras do regime simplificado, e chamo já aqui a atenção que o regime simplificado no âmbito do IRS é a regra, uma vez que estamos a falar de uma forma mais simples de exercício da atividade e, portanto, o regime simplificado é a regra, ou então com base no regime de contabilidade. Portanto, ficam sujeitos ao regime simplificado os sujeitos passivos, ou melhor dizendo, as pessoas singulares que não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior um montante anual e líquido de rendimentos desta categoria de 200 mil euros, podendo optar neste caso, portanto, caso não ultrapassem este limite, pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade. Portanto, a opção é pela contabilidade, não havendo opção, aplica-se supletivamente as regras do regime simplificado. No regime de contabilidade, aplicam-se as regras já de determinação do lucro, as regras estabelecidas no código do IRC e com as adaptações específicas previstas no código do IRS. Mas, portanto, em geral, no regime da contabilidade, nós aplicamos as mesmas regras das pessoas coletivas, com algumas exceções. As sociedades, e como eu disse, portanto, as sociedades que são entidades que exercem a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, são tributadas em sede de IRC pelo respectivo lucro e o lucro apurado em regra com base na contabilidade. Portanto, aqui no IRC, e ao contrário do IRS, a regra é a do apuramento do rendimento com base na contabilidade. E, portanto, o regime simplificado é que é um regime supletivo e não o regime regra. Chama aqui a atenção que, portanto, são tributados pelo lucro as sociedades residentes em território português, portanto, aquelas que tenham sede ou direção efetiva neste território, ou os estabelecimentos estáveis de entidades não residentes
que estejam localizados em território português. Em sede de IRC, e ao contrário daquilo que acontece no IRS, há lugar à autoliquidação do imposto. Portanto, são as sociedades que procedem à autoliquidação, cabendo à autoridade tributária efetuar o controlo dessa autoliquidação. E, portanto, como vamos ver, logo quando da entrega da declaração, os contribuintes devem pagar o imposto, ao contrário do IRS, em que a liquidação é feita pela autoridade tributária. No IRC, como eu referi há bocado, o regime simplificado é um regime que não é o regime regra, portanto será o regime de exceção e, como tal, aqui a opção é já pelo regime simplificado, enquanto que no IRS a opção é pelo regime de contabilidade, aqui a opção é pelo regime simplificado. Estão sujeitas ou podem ficar abrangidas pelo regime simplificado as sociedades que tiverem obtido no período anterior um montante anual e líquido de rendimentos não superior também a 200 mil euros, mas desde que verifiquem também outras condições cumulativas, como seja o total de balanço não pode exceder 500 mil euros, não podem estar obrigadas à revisão legal de contas, o capital social não pode ter sido detido em mais de 20%, direto ou indiretamente, por entidades que não preencham alguma destas condições, exceto se tratar de sociedades de capital de risco ou de investidores de capital de risco. Têm que adotar ainda o regime de normalização contabilística aplicável às microentidades e não podem ter renunciado ao regime nos 3 anos anteriores. Portanto, estes são os requisitos cumulativos para a sociedade poder estar ou poder optar pelo regime de contabilidade. Portanto, temos aqui, quer em IRC, quer em IRS, 2 regimes, ou o regime da contabilidade, que, como eu referi, no IRC é o regime regra, ao contrário do IRS, em que a base tributável é composta pelo lucro, e aqui a noção de lucro é uma noção abrangente, e é determinado com base na contabilidade, com os ajustamentos fiscais. O que é que isto significa? Significa que, como a fiscalidade prossegue objetivos que não coincidem exatamente com aqueles que são prosseguidos através das regras contabilísticas, e, nomeadamente, o legislador fiscal tem aqui objetivos, nomeadamente de combate à fraude e evasão fiscal, e portanto, reúne-se aqui determinadas cautelas, o que implica que tenha que haver ajustamentos fiscais. Portanto, há aqui uma passagem da contabilidade para a fiscalidade e essa passagem, ou seja, esses ajustamentos fiscais, nomeadamente em termos de gastos que são gastos contabilísticos e que não são gastos para efeitos fiscais, ou ao contrário, portanto, não, menos usual, mas também pode acontecer, determinados rendimentos que estão registados na contabilidade e, portanto, estão a influenciar o lucro contabilístico e, no entanto, não vão influenciar o lucro fiscal. Portanto, esta passagem da contabilidade para a fiscalidade é feita através de ajustamentos no lucro contabilístico, que é feita na declaração modelo 22 ou no anexo respectivo da declaração modelo 3 de IRS. No regime simplificado, este é um método indireto de determinação do lucro, ao contrário do outro, e como tal o rendimento coletável ou tributável, no caso do IRS, ou matéria coletável, no caso do IRC, é apurada através da aplicação de coeficientes ao rendimento bruto, o que significa que, aplicando-se estes coeficientes, há aqui como que uma presunção de gastos. Portanto, os gastos não são os gastos efetivos, mas sim uns gastos presumidos, se quiser, e que decorrem precisamente da aplicação destes coeficientes ao rendimento bruto. Portanto, caberá à empresa e ao empresário verificar se tem ou não vantagem na aplicação deste regime simplificado, sendo que uma das vantagens que advém é, como o próprio nome indica, desde logo a simplicidade.
No IRC, o IRC é, em termos de taxas, um imposto que tem uma panóplia grande de taxas, como vamos ver. Porquê? Porque, embora as taxas gerais do imposto sejam taxas que são até relativamente baixas e, portanto, que comparam bem com os outros países da OCDE, mas depois vamos ver que há outras taxas também dentro do imposto a tomar em consideração. E, portanto, as entidades residentes ou os estabelecimentos estáveis em Portugal de entidades não residentes, e aqui quando falamos em estabelecimentos estáveis estamos a falar essencialmente de sucursais, portanto é um exemplo paradigmático de um estabelecimento estável de uma empresa não residente, portanto uma sucursal em Portugal. Esses estabelecimentos estáveis têm o mesmo tratamento, grosso modo, portanto, das sociedades residentes e, nomeadamente, aplica-lhes também as mesmas taxas. E, portanto, aqui o legislador distingue, consoante estejamos perante empresas de pequena dimensão ou empresas de grande dimensão, e portanto, as grandes empresas têm apenas uma taxa, que é os 21%. As empresas de pequena dimensão, portanto, as micro, pequena ou média empresas, ou as small mid-cap, e as small mid-cap são aquelas que empregam até 500 trabalhadores, têm uma taxa reduzida, portanto, no primeiro escalão, ou seja, na matéria coletável até aos primeiros 50 mil euros, tem uma taxa de 17%. Recentemente foi também criada uma taxa mais baixa ainda para as startup, ou seja, aquelas empresas que, sendo também micro ou pequenas empresas, portanto, reúnem os requisitos para ser considerado uma startup que estão nessa Lei 21 de 2023. Nestes casos, a taxa do primeiro escalão é de 12,5%, portanto, na matéria coletável até aos 50 mil euros. Depois, como nós vamos ver mais à frente, a propósito dos benefícios fiscais, portanto, há aqui taxas especiais para as empresas que se instalam no regime do interior, sendo a taxa do primeiro escalão de 12,5%, mas igualmente para estas empresas, portanto, micro, pequenas e médias empresas. As startups não têm benefícios fiscais no âmbito da interioridade. Relativamente às regiões autónomas. As regiões autónomas também têm taxas mais baixas, quer os Açores, quer a Madeira. A taxa agora é igual, quer para os Açores, quer para a Madeira, portanto 14,7%. E as micro, pequenas e médias empresas, ou small mid-cap, têm uma taxa de 11,9% relativamente à matéria coletável até 50 mil euros. Chama a atenção que estas regiões já previram também, no âmbito da adaptação do sistema regional ao sistema nacional, já previram aqui taxas para as zonas do interior, portanto, estabeleceram zonas do interior e no caso dos os Açores veio considerar que todos os Açores podem beneficiar destas taxas e, portanto, tem uma taxa de 8,75% na matéria coletável até aos primeiros 50 mil euros, mas, portanto, apenas para estas empresas de pequena dimensão. Como eu referi, o IRC, embora tenha taxas relativamente baixas, comparando com os outros países da OCDE, no entanto, há que tomar aqui em consideração também outras taxas que são aplicáveis, e o que fazem com que o imposto seja o imposto mais complexo. E chama aqui a atenção, desde logo, para a derrama estadual. Portanto, a derrama estadual é um imposto que muito próximo, digamos, do IRC, portanto, também incide sobre o lucro tributável e aplica-se tendencialmente às empresas de grande dimensão. Portanto, estamos a falar aqui de lucros superiores a 1.500.000 euros e, portanto, estes lucros são agravados com as taxas que vemos aí no ecrã. Portanto, estas taxas aplicam-se aos vários escalões, sendo que a partir dos 35 milhões de euros temos uma taxa de
9%. Temos também as taxas da derrama municipal. A derrama municipal, a receita já é uma receita dos municípios, mas também é um imposto que incide sobre o lucro tributável. Portanto, o lucro tributável, ou seja, antes da dedução dos prejuízos fiscais que sejam reportáveis e da aplicação da taxa. Portanto, este lucro tributável e que resulta, como eu referi há bocado, daquela passagem da contabilidade para a fiscalidade, portanto, do lucro contabilístico para o lucro fiscal, e este lucro tributável, dizia eu, tem uma taxa máxima de 1,5%, que é lançada pelos municípios. Os municípios podem prever taxas reduzidas ou isenções em função de determinados critérios que estão previstos na Lei 73 de 2013, que é que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E os critérios, portanto, são em função do volume de negócios das empresas, ou do setor de atividade em que elas operem no município, ou dependendo da criação de emprego no município. Portanto, cabe a cada um dos municípios lançar estas isenções ou taxas reduzidas. E anualmente a AT divulga, através de um ofício circulado, divulga estas taxas, portanto, que estão disponíveis no portal das finanças. Para além portanto, das taxas gerais, das derramas, da derrama municipal, da derrama estadual, tendencialmente aplicada às grandes empresas, nós temos ainda tributações autónomas. Portanto, estas tributações autónomas são, digamos que, um desvio na lógica purista do imposto, que é um imposto sobre o rendimento, mas temos aqui determinadas realidades que são tributadas autonomamente. Portanto, nós aqui vamos tributar a despesa, mas tributamos a despesa em sede do imposto sobre o rendimento, que não deixa de criar aqui alguma estranheza. Portanto, o legislador, no princípio, pelo menos, quando foram introduzidas estas tributações autónomas, aquilo que pretendia era que tornar mais efetiva esta tributação, e nomeadamente nas empresas que apuram prejuízos fiscais. Portanto, em vez de não aceitar fiscalmente uma parte do gasto contabilístico, o que considerava era que essas realidades ou determinados gastos eram tributados autonomamente. Portanto, a empresa suportava este encargo, quer tivesse ou não prejuízo. Portanto, é isto que está, digamos que, na origem destas tributações autónomas, embora tenha, ao longo dos anos, esta matéria tenha vindo a evoluir bastante e, portanto, e têm vindo a ser consideradas várias realidades. Mas, no essencial, o que é suscetível à tributação autónoma são despesas, encargos suportados, e, portanto, aqui as tributações autónomas já ocorrem quer em sede de IRC, quer em sede de IRS, mas dizia eu que as realidades que estão sujeitas aqui à tributação autónoma são aquelas realidades em que os gastos, há aqui uma fronteira ténue, digamos, entre a empresarialidade dos gastos ou a não empresarialidade, ou seja, é duvidoso, ou há aqui uma margem de dúvida se realmente aqueles gastos, não obstante todas as comprovações que a empresa possa fazer, se ainda assim aqueles gastos foram incorridos no âmbito da atividade empresarial. E estou a falar, por exemplo, das ajudas de custo, as despesas de representação, portanto, são tudo realidades em que, como eu dizia, a fronteira pode ser ténue, e, portanto, o legislador aqui optou por tributar esses encargos autonomamente. Por outro lado, também estão aqui situações em que, sei lá, por exemplo, com as despesas não documentadas, que aqui há um efeito mesmo de penalização. O legislador procura penalizar fortemente as despesas não documentadas, porque estamos a falar, portanto, de uma base tributável de lucro, em que o lucro é apurado com base na contabilidade e, portanto, as despesas confidenciais, nem se chamam de despesas confidenciais, portanto, as despesas não documentadas, digamos que serão um desvio a estas regras.
e, portanto, o legislador pretende desincentivar, penalizar essas despesas. Por outro lado, também, em algumas situações, são uma medida de combate à fraude e evasão fiscal e combate ao branqueamento de capitais, como é o caso das despesas ou pagas, digamos, a entidades que estão situadas em territórios de baixa fiscalidade. Portanto, sem entrar aqui em grandes pormenores, portanto, há aí uma panóplia de taxas e como vemos, portanto, o legislador tem vindo ao longo do tempo também a tornar mais complexo este regime e, portanto, e relativamente às viaturas ligeiras de passageiros, tem aqui uma panóplia de taxas que não há aqui entre o IRS e o IRC absoluta coincidência, portanto as taxas são diferentes no IRS do IRC, porque no IRC o legislador tem vindo realmente a aumentar, digamos que os escalões de taxa em função do valor da aquisição das viaturas e, portanto, as taxas são mais elevadas quanto maior o custo de aquisição das viaturas, sendo que relativamente às híbridas, plug-in e às elétricas ou empresas ou viaturas movidas ao gás, ao GNV, têm umas taxas mais baixas. Portanto, o legislador, através deste regime, procura o quê? Procura incentivar a compra de viaturas menos poluentes. Portanto, tributas, mas de uma forma menos gravosa. Por outro lado, e como eu referi há bocado, as despesas de representação, as ajudas de custo ou despesas com a deslocação em viatura própria do trabalhador, portanto, que são áreas de fronteira em que pode haver realmente aqui situações de evasão fiscal e, como tal, o legislador vem penalizar ou vem tributar autonomamente este tipo de situações. As despesas não documentadas, como vemos, sofrem uma penalização mais elevada, tendo em conta a própria natureza dessas despesas. Outras situações, e aqui já é um efeito de desincentivo, que diz respeito aos bónus e indenizações pagos a gestores, administradores ou gerentes. Portanto, aqui o legislador fiscal procura disciplinar, se quiser, este tipo de encargos por parte das empresas e, portanto, há aqui uma tributação à taxa de 35%. Os pagamentos a entidades residentes em regime claramente mais favorável, portanto, aqui o objetivo é de combate realmente à fraude e, portanto, ao branqueamento de capitais, e tem aqui uma tributação agravada de 35% ou 55%. A taxa do IRS é uma taxa de 35%. Portanto, os 55% aplicam-se nos casos de pagamentos feitos por entidades que não exercem o tipo principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola. Quanto às principais obrigações no IRC, portanto, nós temos aqui obrigações declarativas e obrigações de pagamento. Portanto, sem pretender ser exaustiva, chamo aqui a atenção para estas obrigações, portanto, desde logo a entrega da modelo 22 por parte das sociedades e, em regra, até o último dia do mês de maio, portanto, pode haver nas sociedades, podem ter períodos diferentes do ano civil e como tal, nestes casos, é até ao 5º mês do ano seguinte àquele a que respeita. E, em regra, é até ao último dia do mês de maio, seja útil ou não útil. Tem também aqui a obrigação de envio da IES, portanto, no caso da AT, esta é uma declaração que tem várias origens, se quiser. Uma delas é a AT, portanto, não é uma declaração exclusiva da AT, portanto, da AT é a declaração de informação contabilística e fiscal, que é até 15 de julho a entrega. Para além disso, as empresas têm que ter também um dossiê fiscal, onde têm, nomeadamente, onde registam determinados factos e constam deste dossiê fiscal, nomeadamente os mapas de depreciações, as provisões, as imparidades, portanto, tudo isso consta deste dossiê fiscal.
Para além disso, a modelo 10 também tem que ser entregue, mas aqui relativamente a rendimentos pagos a terceiros e rendimentos, portanto, pagos a residentes. Falta aqui também falar da DMR, embora esta, portanto, não seja numa obrigação específica do IRC, porque a DMR, o que trata é precisamente de rendimentos do trabalho, portanto, rendimentos da categoria A, e, portanto, é uma obrigação, quer para as entidades empregadoras, quer sejam pessoas singulares, quer sejam pessoas coletivas. Quanto às obrigações de pagamento, portanto, as obrigações de pagamento, como eu referi no princípio, o IRC é o imposto de autoliquidação, portanto, as empresas estão logo obrigadas, quando entregam a modelo 22, ou até ao termo do prazo de entrega da modelo 22, a efetuar o pagamento do imposto. Para além disso, e como forma de antecipação ou de aproximação, se quiser, portanto, do exercício da atividade ao pagamento do imposto, há aqui uma obrigatoriedade de efetuar pagamentos por conta, com base na coleta do ano anterior. Portanto, deduzido das retenções na fonte, portanto, sobre esse montante, há lugar aqui ao apuramento de pagamentos por conta, 3 pagamentos por conta, portanto, com base naquelas datas, portanto, 31 de julho, 30 de setembro e 15 de dezembro, podendo haver aqui dispensa ou limitação do terceiro pagamento por conta. Portanto, caso as empresas verifiquem que relativamente ao imposto do próprio ano, portanto, que prevejam que não vão pagar imposto afinal, portanto, podem limitar ou suspender, se quiser, o terceiro pagamento por conta. Os pagamentos adicionais por conta têm a ver com a derrama estadual, portanto, a lógica é a mesma, mas são já pagamentos por conta da derrama estadual, como eu disse, tendencialmente para empresas de grande dimensão. Vamos então agora ver alguns benefícios fiscais ao investimento e aplicáveis às empresas coletivas, portanto, às sociedades. Temos, desde logo, os territórios do benefício ao território do interior e regiões autónomas e o regime fiscal de apoio ao investimento, portanto, o REFAE. Eu chamo a atenção que, em matéria de benefícios fiscais, os benefícios fiscais ao investimento estão essencialmente tratados num diploma, que é o Código Fiscal do Investimento, e outros benefícios, como é o caso deste benefício às regiões do interior, estão no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Portanto, relativamente aos territórios do interior, os territórios do interior estão definidos naquela portaria, portanto, a 208 de 2017, e o que o legislador aqui procura incentivar é que realmente as empresas se instalem em zonas do interior e, portanto, concedendo-lhe aqui benefícios fiscais. Mas chamo também aqui a atenção que, em matéria de benefícios fiscais e benefícios fiscais às empresas, o Estado português tem aqui limitações e que decorrem das regras comunitárias. Portanto, todos os benefícios fiscais que sejam consideradas ou possam ser consideradas umas medidas seletivas, há aqui uma obrigatoriedade de observação das regras comunitárias. E, portanto, ou são aprovados pela Comissão Europeia, ou então há que observar aqui uma série de regras para que os auxílios possam ser permitidos. E vamos ver isso particularmente no caso do REFAE. Se o legislador, portanto, não quiser, digamos, tornar o benefício mais complexo e observar todas essas regras comunitárias, tem digamos que uma solução, que é sujeitar estes benefícios fiscais ou impor-lhes aqui um limite de minimis. O limite de minimis é um limite que se aplica, portanto, no período de 3 anos. Portanto, se a empresa
durante 3 anos, este benefício não exceder a um determinado montante, que agora atualmente é a 300 mil euros, portanto, em 3 anos, se não exceder esse limite, é considerado um benefício de pequena importância para, digamos que em termos de concorrência, para a Comissão Europeia, e como tal, não há que observar aqui todos esses requisitos. Portanto, feita esta primeira explicação, estes benefícios fiscais ao território do interior, portanto, estão sujeitos a este limite de mínimos, ao contrário daquilo que vamos ver para o RFAI, que já que não está e, portanto, que já obedece a uma série de regras muito mais complexas. Portanto, quanto a este regime, beneficiam as empresas que estejam qualificadas como micro, pequenas ou médias empresas, ou empresas de média capitalização, portanto, aquelas que já vimos há bocado e que também beneficiam do escalão de taxa mais reduzido até aos 50 mil euros, portanto, e que exerçam diretamente em tiro principal uma atividade económica de natureza agrícola, comercial, industrial ou de prestação de serviços em territórios do interior. Portanto, existe que as empresas exerçam efetivamente a sua atividade e tenham a direção efetiva nas áreas beneficiárias, portanto, não basta que elas tenham só lá a sede, é necessário que estejam lá efetivamente implantadas e, portanto, e que exerçam lá efetivamente a sua atividade. Não podem ter salários em atraso, não pode resultar decisão efetuada nos 2 anos anteriores à usufruição dos benefícios. Aqui o legislador o que procurou é que não houvesse aqui cisões artificiais de empresas só com o objetivo de as tornar pequenas ou micro e, portanto, que pudessem beneficiar do regime. Por outro lado, a atribuição do lucro tem que ser efetuada com recurso a métodos diretos de avaliação ou então no âmbito do regime simplificado. A taxa é dos 12,5%, portanto, como vimos quando falámos das taxas do IRC, aplicáveis aos 50 mil euros de matéria coletável. Há outro benefício que diz respeito à criação líquida de postos de trabalho. Portanto, só há este benefício à criação líquida de postos de trabalho aqui no âmbito da interioridade, ou seja, já não temos este benefício autonomizado. Portanto, havendo criação líquida de postos de trabalho, os gastos com os trabalhadores são majorados em 20%. Portanto, a empresa pode considerar aqui um gasto de 120% do respectivo montante. Portanto, já estamos aqui a ver que, e retomando aquilo que eu disse no início e da tal ligação entre o lucro contabilístico e fiscal, um caso em que temos um custo que não está na contabilidade e que tem que ser deduzido para efeitos de determinação do lucro tributável. Portanto, os tais 20%, que é a majoração destes gastos, não está na contabilidade e tem que ser deduzido no tal quadro 07 da declaração modelo 22 ou no anexo respectivo da declaração modelo 3. Portanto, aqui não, porque é um benefício apenas aplicável em IRC. No caso das regiões autónomas, pode ser efetivamente adaptada a esta taxa e, como vimos, quer os Açores, quer a Madeira fizeram esta adaptação e, portanto, temos taxas de 8,75% para o primeiro escalão de taxas para os Açores e, portanto, para todas as regiões dos Açores e para algumas regiões da Madeira. Indo agora para o RFAI, portanto, o RFAI é já um benefício fiscal mais complexo e esta complexidade advém desde logo daquilo que eu referi há bocado, que é, eu esqueci-me de dizer, e é importante que, e completando aquilo que eu disse há bocado, que no regime do interior, portanto, aqueles benefícios estão sujeitos aos tais limites de mínimos, portanto, a tal cláusula de salvaguarda, digamos, do legislador nacional. No âmbito do RFAI, portanto, o RFAI já não está sujeito a estes limites de mínimos, portanto, é um imposto, é um benefício ao investimento e que visa desenvolver as zonas do interior, portanto, é considerado um benefício, um auxílio de Estado seletivo, só vai beneficiar determinadas empresas em detrimento de outras e, como tal, portanto, está sujeita às tais regras comunitárias.
Existe como condições de acesso que as sociedades disponham de contabilidade organizada e o lucro não seja determinado por métodos indiretos. Têm que manter na empresa e na região os bens objeto de investimento, portanto, há aqui uma obrigação de investir em determinados bens, portanto, o Código Fiscal de Investimento define quais são as áreas ou em que tipo de bens é que pode ser efetuado o investimento para efeitos do benefício, e depois há aqui uma obrigatoriedade de manter os bens na empresa durante um período mínimo de 3 anos, no caso de micro ou PMEs, ou 5 anos nos restantes casos. Ou então, pode ser um prazo mais curto, dependendo, portanto, da verificação de outras circunstâncias, nomeadamente o período mínimo de vida útil do bem. Para aceder ao benefício, as empresas têm que ter a sua situação fiscal e contributiva regularizada, não podem ser consideradas uma empresa em dificuldade e têm que efetuar investimento relevante que proporcione a criação de postos de trabalho e a sua manutenção até ao final do período mínimo de manutenção dos bens objeto de investimento. Portanto, as empresas têm que efetivamente investir, os bens não podem ser, tem que ser, os bens objeto de investimento têm que ser bens produtivos, se quiser, portanto, bens afetos efetivamente à atividade, e a lei exclui, nomeadamente, as viaturas, os imóveis, exceto em determinadas circunstâncias, mas, portanto, dizia eu que a empresa tem que fazer investimento, tem que criar emprego e tem que manter quer esse investimento, quer os postos de trabalho criados e durante o tal período mínimo. Chamo também aqui a atenção que este investimento, e dando nota novamente da obrigatoriedade aqui de observância das regras comunitárias, que tem que se tratar aqui de investimentos iniciais. Portanto, este conceito de investimento inicial está previsto na portaria que regula este tipo de incentivos, portanto, tem que ser investimentos relacionados com a criação ou de um novo estabelecimento, ou o aumento da capacidade do estabelecimento já existente, ou tem que implicar a diversificação da produção de um estabelecimento, no que se refere, portanto, a produtos fabricados anteriormente, etc. Ou seja, portanto, tem que haver aqui realmente a verificação de determinadas condições, portanto, não basta fazer aqui investimentos em ativos avulso, digamos, portanto, este investimento tem que obedecer a estas regras e a este conceito de investimento inicial. E isto, mais uma vez, por imposição das regras comunitárias. Sendo isto um benefício ao investimento, mas de base regional, o investimento relevante é aquele que é efetuado em determinadas regiões, portanto, que está previsto no artigo 43 do Código Fiscal de Investimento, e, portanto, as regiões elegíveis são essencialmente, portanto, são essas que estão aí previstas: a região Norte, Centro, Alentejo, região Autónoma dos Açores e da Madeira. Portanto, esse artigo 43 diz quais são as regiões elegíveis dentro destas que estão aqui verificadas e portanto, e também a intensidade de auxílio também depende da região onde é feito o investimento. Nas regiões do Algarve e na área metropolitana de Lisboa só releva em determinadas zonas, e aqui a dedução à coleta, portanto, é menor. Portanto, este benefício opera por dedução à coleta, ou seja, já depois de aplicar a taxa, portanto, já é efetivamente imposto que as empresas deixam de pagar. Portanto, porquê? Precisamente porque, portanto, já apuraram o imposto e já estão aqui a fazer uma dedução a esse imposto a entregar ao Estado. Portanto, é menos imposto que as empresas entregam caso façam este tipo de investimentos. A dedução à coleta é, como eu referi, em determinadas percentagens, portanto, no caso dessas regiões, Norte, Centro, Alentejo, regiões autónomas,
é 30% das aplicações relevantes para um investimento até 15 milhões de euros e mais 10% das aplicações relevantes relativamente à parte que exceder este montante. No caso de investimentos nas regiões do Algarve e da área metropolitana de Lisboa, a dedução à coleta é menor, portanto 10% das aplicações relevantes, porque se entende que estas zonas são zonas mais desenvolvidas e, como tal, o incentivo é menor. A dedução à coleta daquelas importâncias que vimos, portanto, tem aqui um limite, que é não pode exceder 50% da coleta do IRC, exceto no caso de investimentos realizados no período de início da atividade e nos 2 períodos de tributação seguintes. Este benefício, se as empresas não tiverem coleta que permita absorver o benefício, podem reportar, portanto, o benefício que não for dedutível, podem reportar para os 10 períodos seguintes. Portanto, o que acaba por ser um benefício atrativo para as empresas. O legislador prevê ainda isenção ou redução do IMI, portanto, por um período de 10 anos, e do IMT, e isenção de imposto de selo relativamente aos prédios utilizados que constituem aplicações relevantes. E eu terminava aqui, portanto, a parte dos impostos sobre o rendimento. Então, muito boa tarde a todos. Depois da doutora Helena Martins, neste caso, cabe-me a mim, Cláudia Afete Dias, diretora de Serviços do IVA da Autoridade Tributária e Aduaneira, de passar aqui a partilhar convosco também algumas questões relacionadas, neste caso, com o IVA, está bem? E começo, neste caso, por falar aqui um bocadinho sobre os regimes de IVA que existem ao nível do nosso código e que é importante, neste caso, percebermos, enquanto, digamos assim, influenciadores na criação das próprias empresas. Existe um regime normal, neste caso, que pode ter periodicidade mensal ou trimestral, que é o regime, digamos assim, a regra do Código do IVA. Depois temos um regime especial de isenção, e este regime especial de isenção tem a ver com volume de negócios previsional, no caso do início da atividade, e que depois tem por base, efetivamente, o volume de negócios efetivamente auferido. Este volume de negócios em 2024, neste caso no ano em que estamos a falar de 14.500 euros, e o que significa que determinados sujeitos passivos que tenham abaixo deste volume de negócios ou que prevejam oferir um volume de negócios abaixo dos 14.500 podem estar neste regime especial de isenção. É um regime especial. Porquê? Porque não liquidam IVA nas operações que fazem, nas vendas que fazem ou nos serviços que fazem, mas também não têm a possibilidade de deduzir. Em 2025, só para terem aqui mais uma informação, este volume de negócios, em vez de ser 14.500, passará, neste caso, a 15.000 euros ano. Temos também o regime forfetário dos produtores agrícolas, e que, tal como o próprio nome indica, neste caso é um regime aplicável ao setor agrícola, que tem algumas especificidades aqui ao nível de uma restituição do valor do imposto, e que, em termos de enquadramento no nosso Código do IVA, estamos a falar do artigo 59A a 59E do Código, está bem? É um regime também que também tem por base também aqui esta questão do volume de negócios, mas dedicado aqui efetivamente aos produtores agrícolas. Depois temos o regime dos pequenos detalhistas. Posso-vos dizer que neste caso é um regime que está algo descontinuado, digamos assim, mas é um regime que é aplicado efetivamente aos retalhistas, e aqui é concentrado aqui nestes operadores, mas que é um regime em que a determinação do valor do imposto não segue a dinâmica normal do Código do IVA liquidado nas operações que faz, nas transmissões de bens e prestações de serviços, menos o dedutível, e é uma percentagem que se aplica, neste caso, sobre o valor do IVA das compras efetuadas. Outro dos regimes, e atenção que estes são todos regimes que estão previstos ao nível do próprio Código do IVA, prende-se com a tributação dos combustíveis líquidos, aqui no caso dos revendedores de combustíveis. Estamos aqui normalmente a falar dos postos de abastecimento
e que tem aqui algumas especificidades, uma vez que o IVA, neste caso, é apurado de acordo com o regime da margem. Digamos que em sede de tributação de IVA, temos estes regimes que são os regimes que existem efetivamente, temos um regime normal e 4 regimes especiais ao nível do nosso próprio código. Depois temos regimes, digamos, outros regimes especiais, mas que, pronto, não estarão aqui, que serão o regime das agências de viagem, o regime dos bens em segunda mão, mas que não estão no código, mas não deixam de ser regimes especiais também para o efeito. Quando entramos efetivamente aqui nas obrigações em sede de IVA, temos várias. Começo por sinalizar aqui a obrigação do pagamento associado à declaração periódica, cujo prazo atualmente está até ao dia 25 do segundo mês seguinte, caso seja mensal, ou até ao dia 25 do segundo trimestre seguinte, no caso de ser trimestral. Nas situações em que nós temos os sujeitos passivos que são isentos, mas que por via, por exemplo, de fazerem aquisições intracomunitárias de bens, têm que proceder à liquidação do imposto, aí o prazo já não será o dia 25 do segundo mês ou do segundo trimestre, do segundo mês seguinte ao trimestre, nesta situação, mas já será até o final do mês seguinte à data da realização das operações. Esta, digamos que é o prazo, digamos, de pagamento do imposto apurado na declaração periódica, 25 do segundo mês seguinte ao trimestre, neste caso se for trimestral, ou do segundo mês seguinte ao mês, no caso de ser mensal. Em relação à obrigação declarativa e associando aqui à declaração periódica, efetivamente a declaração periódica tem que ser entregue até ao dia 20 do segundo mês seguinte, ou do segundo mês seguinte ao trimestre, neste caso. O que é que isso significa na prática? Só para percebermos o que é que estamos a falar. Se eu tiver no regime trimestral, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, tenho até dia 20 de maio para entregar a correspondente declaração e o pagamento é efetuado até dia 25. É da conjugação destas duas normas. Para além desta obrigação de declaração periódica, temos também a obrigação associada, que é uma obrigação associada aqui à informação empresarial simplificada, que neste caso, nomeadamente com o anexo L desta declaração, e que tem que ser entregue até dia 15 de julho, relativamente ao ano anterior. Ainda assim, aqui saliento que há aqui uma dispensa se forem sujeitos passivos aos quais sejam aplicados aqui o sistema de normalização contabilística para as microentidades, ou seja, este tipo de microentidades não têm a obrigatoriedade ou ficam dispensados de apresentar este anexo L da informação empresarial simplificada. Para além deste, tem ainda a declaração recapitulativa, e aqui está relacionado quando o sujeito passivo faz operações com Estados-membros da União Europeia, por exemplo, quando são serviços tributáveis no Estado-membro do adquirente, ou a realização, digamos assim, de transmissões intracomunitárias de bens. E volto a sinalizar, aqui na declaração recapitulativa, estamos a falar de uma declaração que está associada efetivamente aqui a operações intracomunitárias. Aqui, em termos de prazo, o prazo da entrega da declaração recapitulativa é até ao dia 20 do mês seguinte nestas circunstâncias. Se passarmos aqui para outras obrigações em sede de IVA, isto para percebermos porque é que temos estas obrigações todas, só para perceberem o Código do IVA é que regulamenta estas obrigações, sem prejuízo de depois elas serem aproveitadas para outros efeitos nos outros impostos. Quando entramos aqui na questão da faturação, e a faturação, digamos que é um mundo muito grande, há efetivamente a obrigação de emissão de fatura, e essa obrigação de emissão de fatura é efetuada por cada transmissão de bens ou prestação de serviços efetuada pelo sujeito passivo. O conteúdo dessas faturas é regulamentado também ao nível do próprio Código do IVA, nomeadamente no artigo 36 do Código do IVA, 36 número 5, ou do artigo 40, se forem faturas simplificadas. Ou seja, o conteúdo das faturas é efetivamente regulamentado no Código do IVA. Temos também uma questão de fatura eletrónica, e quando eu falo em fatura eletrónica, não falo em fatura em PDF, estou a falar da fatura, uma fatura em que é emitida por meios eletrónicos e comunicada por meios eletrónicos ao adquirente. Também é uma matéria que integra efetivamente o IVA,
E neste caso tem aqui regulamentação no Decreto-Lei 196 de 2007, que vem estabelecer aqui as normas associadas. Associado aqui também ainda a esta questão de faturação, e que vem efetivamente criar aqui as normas também associadas, temos o Decreto-Lei 28 de 2019, extremamente importante em termos de conteúdo, para percebermos as obrigações que estão associadas a esta questão da faturação, nomeadamente se tem que ter programa certificado de faturação, se possa emitir no portal, se possa emitir em papel, e digamos que é este Decreto-Lei 28 de 2019 que o faz. Temos uma obrigação associada aqui à faturação, que é a obrigação de comunicação das faturas, as quais têm que ser comunicadas via fecheiro SAFT até ao dia 5 do mês seguinte, e caso tenham sido emitidas em programas certificados, nestas circunstâncias, porque se forem emitidas diretamente no portal, a comunicação digamos assim, é efetuada de imediata quando da emissão da fatura. No IVA também temos a definição das obrigações contabilísticas, e aqui a obrigação contabilística tem a ver se a entidade tem ou não contabilidade organizada. Não há dúvida nenhuma que no caso das pessoas coletivas, nomeadamente das sociedades comerciais, têm aqui contabilidade organizada, que é uma decorrência do Código Comercial, e nestas circunstâncias o Código do IVA o que prevê é que essa contabilidade deve ser organizada de forma a possibilitar o conhecimento claro e inequívoco dos elementos necessários ao cálculo do imposto e que depois são vertidos na declaração periódica. Relativamente aos sujeitos passivos que não têm contabilidade organizada, pronto, aqui o que o Código do IVA prevê, neste caso, no seu artigo 50, é a existência de livros de registro das operações, e essa é para os sujeitos passivos, neste caso, que não dispõem de contabilidade. Relativamente ao prazo de conservação de documentos, queria partilhar convosco que são 10 anos, e estes 10 anos podem ser elevados, digamos assim, caso respeitem, caso eu tenha algum crédito associado, quer em IVA, quer em imposto sobre o rendimento, caso eu tenha aqui algum crédito associado, certo? Ou seja, só para percebermos o que estamos aqui a falar, se eu vier com crédito de IVA de há 15 anos atrás, eu tenho que guardar efetivamente os documentos, até nomeadamente quando eu exerço, digamos assim, o direito a esse crédito. Por exemplo, um pedido de reembolso que esteja associado com um crédito que venha de há 15 anos atrás, eu, enquanto sujeito passivo, devo efetivamente guardar os documentos pelo prazo que esse crédito me acompanha, está bem? Mas, em regra, são 10 anos neste caso, e é isso que a própria lei, o Decreto-Lei 28 de 2019, prevê. Queria partilhar aqui convosco, faço também aqui a limitação de tempo, neste caso, e queria dar-vos aqui também alguma noção de como é que funcionam as operações com bens, nomeadamente em termos de regras de localização, sobretudo quando estamos a falar de operações com bens com outros países, porque é aqui que normalmente surge a dúvida. Quando eu tenho uma transmissão de um bem que é feita em Portugal entre um português e um português, não tenho dúvida nenhuma que será localizada cá. A questão que se prende-se com as operações com bens quando envolve, por exemplo, países, Estados-membros ou países terceiros, neste caso, está bem? Para percebermos aqui, quando falamos, e existe muito esta situação de nós às vezes falamos em importações, quando falamos, por exemplo, de uma compra que eu faço à Espanha. Utilizo mal o termo, está bem? Para efeitos fiscais, esse termo não é corretamente utilizado. Quando eu faço uma aquisição a um país da União Europeia, eu faço uma aquisição intracomunitária de bens, para efeitos do Código do IVA, digamos assim. Quando eu faço uma aquisição que seja um país terceiro, aí sim já falo de importações. E isto é importante percebermos porquê, porque depois, até mesmo em termos de regra de localização, tem uma regra de localização diferenciada consoante seja de Estado-membro ou país ou território terceiro. Vamos ver uma coisa. Em relação às operações com países ou territórios terceiros, temos aqui que estamos a falar de importações e exportações. As importações, as aquisições que faço, as exportações quando faço transmissões para países terceiros. Vou-vos dizer que aqui vigora um princípio da tributação no país de destino, independentemente da qualidade do adquirente. O que é que isso significa? Eu
Cláudia, se fizer uma importação, neste caso faço uma compra, por exemplo, a um país terceiro, dou-vos um exemplo aqui para ser mais próximo, Marrocos, neste caso, se eu fizer uma compra a Marrocos, eu estou a fazer uma importação. E o que é que isto significa? Sendo tributado no país de destino, significa que é sujeito a IVA em Portugal. E quando eu vou desalfandegar esse bem junto dos serviços aduaneiros, tenho que efetivamente pagar o correspondente imposto. Está bem? Isto porquê? Porque vigora este princípio de tributação do país de destino. E isto é exatamente da mesma forma, quer seja a Cláudia particular, quer seja a sociedade da Cláudia, está bem? Isto só para perceberem o que é que estamos a falar. Vigorando sempre ao nível deste tipo de operações o princípio da tributação de um país de destino. O que é que isso significa? As importações são sujeitas a IVA, as exportações são isentas, independentemente de ser a um particular ou um sujeito passivo de IVA. Quando vamos para os Estados-membros, já não é assim. E já não é assim porquê? Porque temos uma regra geral e essa regra geral eu tenho que diferenciar se eu estou a fazer uma operação entre duas empresas, dois sujeitos passivos de IVA, ou uma operação entre um sujeito passivo de IVA e um particular, ou um não sujeito passivo. E o que é que isso significa na prática? Se eu estiver a fazer uma operação entre dois sujeitos passivos, e atenção, volto a dizer, estou no âmbito dos bens. Se eu fizer uma operação com bens entre dois sujeitos passivos, também vigora aqui o princípio da tributação no país de destino. E o que é sujeito cá? São as aquisições intracomunitárias de bens. Se eu já estiver no âmbito de uma operação entre um sujeito passivo e um particular, aqui já se atende ao princípio da tributação no país de origem. Neste caso em concreto, o que está aqui em causa é efetivamente isso, ou seja, nestas circunstâncias, eu tenho que diferenciar, no caso das operações com bens dos Estados-membros, se é, digamos, entre dois sujeitos passivos, princípio da tributação no país de destino. Se é entre um sujeito passivo e um particular, princípio da tributação no país de origem. Quando eu vou, neste caso, aos serviços, isto é quando temos bens. Quando eu vou aos serviços, e isto aqui existe muitas questões associadas normalmente a empresas que prestam serviços, digamos assim, ao estrangeiro, ou que adquirem serviços ao estrangeiro, e aqui queria apenas partilhar convosco, ainda que seja um tema com alguma complexidade e que exige que tenhamos uma situação em concreto para podermos fazer a análise, mas aqui queria apenas partilhar convosco que neste caso destes serviços nós temos que olhar sempre para as regras de localização. E da mesma forma que acontecia ao nível das operações intracomunitárias, ou seja, nas operações com Estados-membros, aqui também tenho que diferenciar o B2B, neste caso o business to business, quando são dos sujeitos passivos, do business to consumer. Ainda assim, aqui, sendo serviços, estas regras que vou partilhar aqui genericamente convosco, são aplicáveis independentemente de eu prestar um serviço a uma empresa de um Estado-membro ou eu prestar um serviço a uma empresa de um país terceiro. As regras aplicam-se na mesma medida. E tenho que olhar, efetivamente, aqui para o artigo 6º do Código do IVA, está bem? Assim, de uma forma genérica. Tem algumas particularidades, mas queria partilhar isto convosco. Então, eu diria assim, que é para tentarmos só alinhar aqui com esta informação. Se forem operações relacionadas com serviços, em que eu tenho dois sujeitos passivos, eu tenho uma regra geral. E essa regra geral diz-me que é localizado na sede do adquirente. O que é que isto significa? Imaginem uma empresa espanhola que presta um serviço de publicidade a uma empresa portuguesa. O que é que isto significa? São dois sujeitos passivos, ou seja, estou no B2B, e nestas circunstâncias, qual é que é a regra de localização? Significa que é localizado na sede do adquirente, ou seja, se a empresa espanhola presta à empresa portuguesa, é a empresa portuguesa que é o adquirente. Isso significa que este imposto é devido em Portugal. É isso que está aqui em causa, está bem? Normalmente, nestas circunstâncias, a empresa espanhola emite a fatura sem IVA, e esta empresa portuguesa, na sua contabilidade, vai efetivamente proceder à liquidação do imposto, vertido depois na sua declaração periódica e eventualmente deduz, caso seja possível deduzir.
Depois tem algumas exceções, e estas exceções posso olhar, digamos assim, para o artigo 6º, número 7 e 8. São exceções que, em vez de ter em consideração a sede do adquirente, passam a ter, muitas delas, em consideração o sítio onde são materialmente realizadas. Por exemplo, imaginem um serviço de catering. Se eu contratar uma empresa para me fazer um serviço de catering em Espanha, elas, à partida, são localizadas no sítio onde o serviço é prestado. Ou seja, aqui já não atende muito à natureza do adquirente, ou seja, à localização do adquirente, mas atende a outros princípios associados. Se olharmos para estes serviços no B2C, ou seja, entre um sujeito passivo e um consumidor, aqui também tenho uma regra geral, mas aqui, em vez de ser uma regra geral na sede do adquirente, passa a ser uma regra geral na sede do prestador. O que é que isto significa? Significa se, por exemplo, um serviço, o mesmo serviço um serviço de consultoria, por exemplo, que é prestado, por exemplo, a um espanhol, a um sujeito passivo, não, a um particular espanhol, estou no âmbito do B2C, como é de um sujeito passivo a um particular, significa que é localizado na sede do prestador. O que é o prestador? É o português. Então significa que tem que emitir a fatura com IVA. Depois, da mesma forma que existe no B2B, também no B2C existem regras específicas. Queria apenas sensibilizar aqui um bocadinho para este tipo de localização das operações, mas obviamente teríamos aqui muito mais por falar convosco, efetivamente, sobre este tema e face ao impacto que isto tem, inclusivamente ao nível da liquidação do imposto. Mas digamos que partilhei convosco aqui de uma forma genérica as obrigações que estão aqui associadas, digamos aqui, ao nosso imposto, neste caso ao IVA, está bem? Muito obrigada a todos, desejo continuação do bom trabalho e até uma próxima. Terminamos aqui este webinar, agradecendo a todos os participantes e esperamos ter clarificado os principais desafios no arranque da atividade e os incentivos disponíveis, permitindo escolhas informadas e seguras aos jovens que delas necessitem. O cumprimento das obrigações tributárias não só assegura a legalidade das operações, como também fortalece a credibilidade das empresas no mercado, sendo um fator determinante para o sucesso a longo prazo. Numa ótica de melhoria da qualidade, solicitamos agora que preencham um questionário de satisfação desta iniciativa e informamos também que na descrição podem encontrar ligações para o portal das finanças, guias e folhetos que vos permitirão aprofundar e desenvolver estes temas. Agradecemos mais uma vez a vossa atenção e a todos aqueles que participaram neste webinar, que esperamos seja útil para vocês.